A chuva caía como lâminas afiadas sobre a estação do Rocio, em Lisboa, quando João sentiu o braço do pai se soltar pela última vez. Você é um peso que eu não aguento mais, murmurou o homem, os olhos frios como o Tejo em inverno, antes de virar as costas e desaparecer na multidão. Aos 22 anos, com a perna esquerda presa a uma prótese que rangia a cada passo, João ficou ali, sozinho, o coração estilhaçado e quando mais alto que o trovejar dos trens. Ninguém parou, a cidade seguia seu ritmo impiedoso, e ele, um segredo indesejado de uma família que nunca o quisera de verdade. Mas naquela noite, enquanto as luzes da estação piscavam como estrelas falsas, um homem de terno impecável tropeçou na muleta caída de João. Miguel, o milionário que construíra um império de tecnologia em Silicon Valley mas voltara a Lisboa para curar feridas próprias, ergueu o olhar e viu não um estranho, mas um reflexo de sua própria solidão. Precisa de ajuda? Perguntou, a voz grave cortando o barulho, e naquele instante, o destino teceu um fio invisível entre eles, um que nem a chuva poderia dissolver. João apertou os olhos contra a umidade que embaçava seus óculos, o corpo tremendo não só pelo frio que se infiltrava pela jaqueta fina. A estação, com seus arcos moriscos e o burburinho de vozes estrangeiras, parecia um labirinto onde ele se perdera para sempre. O pai, Ricardo, um designer gráfico abertamente gay a uma Lisboa ainda sussurrando preconceitos, havia prometido uma vida melhor em Paris. Mas a viagem fora uma armadilha. No último momento, Ricardo confessara que o amor de um novo companheiro não tolerava complicações, e João, com sua deficiência congénita, era exatamente isso. Você entende, filho? Eu te amo, mas... O mundo é cruel para nós dois. As palavras ainda queimavam, como ácido no peito. Ele se arrastara até um banco de ferro, a prótese latejando, e ali desabara, ignorado pelos transeuntes que o viam como uma sombra incomoda. Miguel parou abruptamente, o celular na mão esquecido enquanto o mundo ao redor desacelerava. Aos 35, ele era o CEO da Tecnova, uma startup que revolucionara apps de realidade aumentada, mas sua fortuna não comprara paz. Voltara a Portugal após a morte da mãe, buscando raízes em uma terra que o rejeitara na juventude por ser gay. Seus relacionamentos em São Francisco haviam sido efêmeros, marcados por inseguranças que ele mascarava com carisma e doações generosas a causas LGBTQ+. Mas ali, sob a cúpula de vidro rachada da estação, algo acertou como um raio, o jovem no banco, magro e curvado, com cabelos castanhos desgrenhados e um olhar que gritava abandono. Miguel se abaixou, ignorando o respingo da poça em seus sapatos italianos. Ai, está tudo bem. Parece que o mundo te cuspiu aqui. João ergueu o rosto, surpreso pela gentileza em um rosto esculpido por anos de academia e noites insones. O homem era alto, ombros largos sob o casaco cinza, olhos castanhos quentes contrastando com a barba aparada. Não. Nada está bem, respondeu João, a voz rouca, em português carregado de sotaque lisboeta. Meu pai. Ele me deixou aqui. Disse que eu sou um fardo. As palavras saíram como um soluço, e ele odiou a fraqueza, mas o cansaço traíra. Miguel sentiu um aperto no estômago, memórias de seu próprio pai conservador, que o deserdara aos 18 por escolhas erradas, inundando sua mente. Sem pensar, estendeu a mão. Vem, não pode ficar aqui. Eu te levo para um lugar seco. Meu nome é Miguel. João hesitou, mas o toque da mão firme, calejada por teclados e apertos de mão corporativos, era um âncora em meio ao caos. Ele se ergueu devagar, a muleta rangendo, e seguiu o estranho para fora da estação, para um táxi que os engoliu na noite chuvosa. O apartamento de Miguel no Chiado era um oásis de modernidade, paredes brancas salpicadas de azulejos azuis, vistas para o castelo de São Jorge, e uma lareira crepitante que dissipava o frio. João sentou-se no sofá de couro, uma xícara de chá quente nas mãos trêmulas, enquanto Miguel ligava para um amigo advogado. Ele foi abandonado, Tomás. Preciso de orientação sobre direitos, custódia emocional, tudo. A conversa foi breve, mas reveladora. Ricardo, o pai, era conhecido em círculos artísticos gays de Lisboa, mas rumores de instabilidade emocional circulavam. Miguel desligou e se virou para João. Você não é um fardo. É um sobrevivente. Conte-me tudo. As horas se esticaram como elásticos tensos. João falou da infância em Alfama, onde o pai o criara sozinho após a mãe fugir, grávida e aterrorizada com a homossexualidade de Ricardo. Ele me amava, mas sempre com ressalvas. Não anda assim, João, as pessoas vão rir. Minha perna. Nasceu assim, displasia, mas para ele era uma marca de falha. Lágrimas escorreram, e Miguel ouviu, o coração se partindo. Ele compartilhou sua história, o colégio católico onde fora espancado por um beijo roubado, a fuga para o ZEUA, o sucesso vazio. Eu construí muralhas, João. Mas ver você ali. Me lembrou que ainda sinto.
A conexão era palpável, um fio elétrico entre eles, mas o conflito veio rápido. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para o celular de João, que Miguel havia carregado. Volte para casa, foi um erro. Meu parceiro mudou de ideia. A voz era suplicante, mas João, fortalecido pela noite de confidências, recusou. Não, pai. Você me quebrou o suficiente. Desligou, mas o tremor voltou. Miguel, vendedor, ofereceu, fique aqui quando quiser. Eu cuido de você. Era generoso, mas carregado de intenções não ditas, uma atração sutil, nascida da empatia, que ambos sentiam mas temiam nomear. Dias viraram semanas. João, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, retomou as aulas com o apoio de Miguel, que o levou de carro e contratou um fisioterapeuta particular. A cidade, com seus tramões rangentes e fado melancólico nos becos, tornava-se um palco para sua cura. Mas as sombras surgiram, fofocas em redes sociais sobre o milionário resgatando um aleijado, alimentadas por um ex-funcionário invejoso de Miguel. A mídia lisboeta, sempre ávida por escândalos LGBTQ+, publicou uma nota: herdeiro tecadota órfão gay. Romance ou caridade? João leu e explodiu. Você me vê como um projeto, Miguel. Uma causa para limpar sua consciência. A briga foi feroz, palavras como facas no ar perfumado de jasmim. Miguel, ferido, retrucou: eu vejo um homem incrível, mas você se fecha como uma ostra. Eu sinto algo por você, João, mas você foge. Silêncio caiu, pesado. João saiu mancando para a rua, o coração em guerra, atração pelo homem que o salvara, medo de ser apenas uma pena. Miguel, sozinho, questionou suas motivações: era amor ou culpa por privilégios não conquistados na dor? O ponto de virada veio em uma gala beneficente no Museu Nacional de Arte Antiga. Miguel, convidado de honra, levou João como acompanhante, vestindo-o em um terno sob medida. A sala reluzia com lustres e quadros renascentistas, mas os olhares eram punhais, sussurros sobre o inválido no braço do rei Tec. Ricardo apareceu, de braço dado com seu parceiro, um ator francês de olhos vazios. Filho, isso é ridículo. Volte para mim, onde pertence. A confrontação foi pública, vozes elevadas sobre o tilintar de taças. João, tremendo, gritou: você me abandonou porque eu não cabia no seu conto de fadas perfeito. Mas aqui, eu encontro força. Miguel interveio, a mão na cintura de João: ele pertence a si mesmo agora. E a quem o valoriza de verdade. O escândalo explodiu nas manchetes, mas também nas redes. Aliados LGBTQ+ de Miguel defenderam a história, transformando-a em símbolo da resiliência. No entanto, o conflito interno de João aprofundou-se. Ele descobriu, através de cartas antigas da mãe, que sua deficiência fora o estopim para o divórcio. Ela culpava Ricardo por genes defeituosos, um preconceito internalizado que o pai projetara nele. Eu sou o erro de todos, confidenciou a Miguel em uma noite chuvosa no terraço, o Tejo Negro abaixo. Miguel o abraçou pela primeira vez, um gesto casto mas elétrico. Você é a redenção, João. Deixe-me provar. A jornada de cura intensificou-se. Miguel financiou uma campanha contra a discriminação de deficientes na comunidade gay portuguesa, com João como porta-voz. Palestras em cafés do Bairro Alto, onde o fado ecoava histórias de perda, viraram catarse. Mas um segredo de Miguel emergiu: ele portava HIV, diagnosticado anos antes em São Francisco, controlado mas estigmatizado. Eu não contei antes porque temi te afastar, confessou, olhos baixos. João, em vez de recuar, beijou sua testa. Nós dois carregamos cicatrizes. Vamos curá-las juntos. O beijo que se seguiu foi o primeiro, tímido, sob as estrelas de Lisboa, selando uma promessa de amor além das barreiras. Contudo, o clímax se aproximava. Ricardo, desesperado por perdão público, armou uma armadilha, vazou áudios falsos sugerindo que Miguel comprara João com dinheiro, alimentando o ódio online. A Tecnova sofreu boicotes, ações caíram. Miguel, à beira do colapso, confrontou Ricardo em um café em Belém, pastéis de nata intocados. Você destrói o filho para salvar sua imagem. Ricardo, quebrado, admitiu: eu fui covarde. O mundo me quebrou primeiro. Um pacto frágil, Ricardo entraria em terapia, e João o perdoaria devagar. No auge da crise, João enfrentou uma cirurgia arriscada para melhorar a prótese, uma chance de mobilidade plena. Miguel velou ao seu lado no Hospital de Santa Maria, noites de vigília onde promessas foram feitas. Se eu não acordar, saiba que você me deu vida, sussurrou João pré-anestesia. Miguel chorou, revelando: eu te amo. Não como salvador, mas como igual. A operação foi sucesso, e na recuperação, em um quarto banhado de sol,
eles se declararam plenamente, um amor profundo, testado pelo fogo. A resolução veio suave, como o amanhecer sobre o Atlântico. João publicou um livro de memórias, Sombras na Estação, best-seller que inspirou debates nacionais sobre aceitação. Miguel e ele fundaram uma ONG, Pontes Invisíveis, unindo deficientes e a comunidade queer. Ricardo, transformado, visitava mensalmente, um avô improvável para futuros sonhos. Em uma viagem a Sintra, entre florestas encantadas, Miguel se ajoelhou, não com anel, mas com uma chave, construiu uma vida comigo, sem pesos. João aceitou, o coração leve. Anos depois, na mesma estação do Rossio, agora seca e ensolarada, eles voltaram. João, sem muleta, mão na de Miguel, sussurrou, você mudou tudo. E o mundo, enfim, mudou com eles. A brisa salgada do Tejo soprava pelas janelas abertas do apartamento no Chiado, carregando o aroma de sardinha assada das ruas abaixo. João acordava devagar, o corpo ainda dolorido da cirurgia recente, mas pela primeira vez em anos, sem o peso da prótese velha. Miguel dormia ao lado, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, um braço protetor sobre a cintura dele. Era uma manhã de domingo em Lisboa, e o sol filtrava pelas cortinas de linho, pintando listras douradas no chão de azulejos. João sorriu, traçando o contorno do rosto do amante com os olhos, as linhas de preocupação suavizadas pelo sono, a barba por fazer que coçava agradavelmente contra sua pele. Meu porto seguro, pensou, mas o eco de dúvidas antigas ainda sussurrava, seria isso real, ou apenas uma pausa no caos? Ele se levantou com cuidado, testando as novas muletas leves prescritas pelo cirurgião, e foi até a cozinha. O café borbulhava na máquina, e ele preparou torradas com manteiga de alho, um ritual que aprendera com a avó em Alfama. Miguel surgiu minutos depois, de calça de moletom e camiseta velha da Tecnova, os cabelos bagunçados. Bom dia, meu guerreiro, disse, beijando a nuca de João enquanto ele cortava tomates. O toque era casual, mas carregado, um lembrete de noites em que exploravam limites emocionais, não físicos, construindo intimidade camada por camada. Sonhei com a estação de novo. Você ali, e eu te encontrando. Como se fosse destino. João riu, mas havia tensão em sua voz. Destino ou pena? As manchetes ainda circulam, Miguel. O resgate romântico do bilionário. Ele entregou o prato, sentando-se à mesa de madeira rústica. A vista para a Praça Luís de Camões era um bálsamo, com artistas de rua tocando guitarra e turistas rindo. Mas o celular vibrou, uma notificação do Instagram, outro post anónimo, João é só o brinquedo novo de Miguel. Defeituoso e descartável. O estômago revirou. Miguel viu e amassou o pão na mão. Ignora. São trolls invejosos. Lembra da nossa vitória na gala. A gala no Museu de Arte Antiga fora um furacão. Vestido em um smoking azul marinho que realçava seus olhos verdes, João entrara de braço dado com Miguel, ignorando os olhares. A sala, com suas tapeçarias flamengas e o cheiro de vinho do Douro, fervilhava de elite lisboeta, atores, políticos, filantropos. Ricardo surgira como um fantasma, elegante em linho branco, o parceiro francês ao lado como um acessório. Isso é uma palhaçada, João. Você está se vendendo por luxo. As palavras cortaram, e a multidão parou, taças suspensas. João, coração martelando, respondera, não, pai. Estou me encontrando. Você me ensinou a sobreviver, ele me ensinou a viver. Miguel apertara sua mão, um farol na tempestade, e o aplauso que se seguiu fora ensurdecedor, aliados da causa que era erguendo vozes em defesa. Mas o aftermath fora brutal. Ricardo, humilhado, retaliara com os áudios falsos, editados para soar como se Miguel oferecesse dinheiro por companhia. As ações da Tecnova despencaram 15% em um dia, e Miguel passara noites em caos com investidores, a voz firme mas o rosto pálido. Eu perco tudo se isso continuar, confessara a João uma noite, no terraço sob as estrelas. Mas não te perco. João, então, tomara a rédea, gravara um vídeo honesto, postado no YouTube, contando sua história sem filtros, o abandono, a deficiência, o amor encontrado. Não sou vítima. Sou voz. Virou viral, com 2 milhões de views em 48 horas, e a maré virou. Doações para a ONG, Pontes Invisíveis, explodiram, e Ricardo, confrontado pela mídia, entrara em reabilitação em Cascais. Agora, semanas depois, a calmaria era ilusória. João recebeu um e-mail da universidade, uma bolsa para mestrado em literatura queer, mas condicional a uma palestra sobre identidade fragmentada. Ele hesitou, o medo de exposição rastejando. E se eu congelar no palco? Como na escola, quando as crianças riam da minha perna?
Miguel se ajoelhou ao seu lado, mãos nos joelhos dele. Você congelou na estação e ainda assim brilhou. Eu estarei lá, na primeira fila. O beijo que veio foi profundo, um juramento silencioso, mas interrompido por uma batida na porta. Era Tomás, o advogado amigo de Miguel, com notícias. Ricardo quer uma reunião. Diz que está limpo, quer se redimir. João gelou. A última vez que vira o pai fora no hospital, após a cirurgia, um abraço desajeitado, promessas vazias. Não sei se aguento mais decepções. Tomás assentiu, olhos compreensivos. É sua escolha. Mas cura não é linear. Miguel ficou em silêncio, respeitando o espaço, mas internamente guerreava, proteger João ou empurrá-lo para o fechamento. A reunião marcou-se para o Jardim Botânico de Lisboa, um oásis verde em meio ao concreto. O sol filtrava pelas folhas de palmeiras, e o ar cheirava à terra úmida. Ricardo chegou pontual, mais magro, olhos claros pela primeira vez em anos. Filho, eu errei feio. Meu terapeuta disse que projetei meus medos em você, o medo de ser julgado como pai gay com um filho imperfeito. João ouviu, sentado em um banco de pedra, Miguel à distância como sentinela. Você me fez duvidar de mim, pai. Mas Miguel me mostrou que imperfeição é força. Ricardo chorou, oferecendo uma carta da mãe, encontrada em velhas caixas. Cuide dele, Ricardo. Ele é perfeito como é. Um capítulo fechado, mas não sem cicatrizes. De volta ao apartamento, a intimidade floresceu. Noites de conversas até o amanhecer, compartilhando livros, João lia Pessoa, Miguel devorava biografias de ativistas queer. Um conflito sutil surgiu quando Miguel propôs uma viagem a Porto. Vamos fugir para o Douro, só nós. João recusou. Eu não fujo mais. Quero enfrentar a palestra. Orgulho e tensão misturaram-se, mas culminaram em uma dança improvisada na sala, ao som de fado radiofónico, corpos se movendo em harmonia desajeitada, risadas e quando. A palestra na universidade foi um triunfo. Sob os vitrais da Biblioteca João de Barros, ele falou de fragmentos que formam mosaicos, voz firme, muletas de lado. Aplausos choveram, e Miguel, nos bastidores, sussurrou, meu herói. Mas um plot twist veio pós-evento, um e-mail anónimo revelava que o ex-funcionário de Miguel, o vazador original, era primo distante de Ricardo, uma traição familiar. Fúria e perdão testados, João confrontou o pai novamente, mas escolheu, não é sobre você mais. É sobre nós. Com a bolsa garantida, João mergulhou em pesquisas, e Miguel surpreendeu-o com um estúdio caseiro para escrita. O amor deles amadurecia, profundo e resiliente, entre jantares em tascas escondidas e caminhadas pelo Tejo. Mas sombras de preconceito persistiam, um vizinho homofóbico grafitou a porta, aberrações. Miguel quis processar, João, pintar por cima com um mural de arco-íris. A escolha uniu-os mais. O outono chegava a Lisboa com um manto de folhas ocre caindo sobre os paralelepípedos do bairro Alto, e com ele, uma nova camada de complexidade na vida de João e Miguel. A ONG, Pontos Invisíveis, ganhava tração, com eventos mensais em espaços culturais como o Lisboa Factory, onde artistas queer pintavam murais de inclusão e deficientes compartilhavam histórias em slams de poesia. João moderava um painel, sua voz agora confiante, e quando pelas naves industriais revitalizadas. Nós não somos vítimas, somos pontos sobre abismos de preconceito. Miguel assistia do fundo, orgulhoso, mas uma inquietação crescia nele, o sucesso da ONG eclipsava sua própria vulnerabilidade, o HIV que ele mantinha em segredo para proteger João de mais julgamentos. Uma noite, após um evento exaustivo, eles voltaram para casa de táxi, o ar pesado com vinho tinto e fadiga. João encostou a cabeça no ombro de Miguel. Hoje, uma mulher me disse que minha história a fez sair do armário. Sinto que estou vivendo por algo maior. Miguel sorriu, mas seus dedos tamborilavam nervosos no joelho. Você merece isso. Mas e eu? Ainda sou o cara que te resgatou, ou mais? A pergunta pairou, e João virou-se, olhos buscando. Você é meu parceiro. Meu amor. Porque duvida? Miguel hesitou, o peso do diagnóstico pressionando. Há coisas que não contei. Coisas que podem mudar tudo. A confissão veio na varanda, sob um céu estrelado pontilhado pela Torre de Belém ao longe. Meu HIV. Não é só passado. É gerenciável, mas vivo com medo de te infectar emocionalmente, de te fazer carregar meu fardo. João ficou imóvel, processando. Memórias de aulas sobre saúde que na universidade inundaram, estigma, remédios diários, julgamentos. Mas em vez de pânico, veio empatia. Você carrega o meu há meses, a perna, o pai, as cirurgias. Isso nos une, não nos divide.
Eles choraram juntos, um abraço que selava a aceitação, mas o conflito interno de Miguel persistiu. Ele marcou consultas para João, insistindo em testes, o que soou como controle. Eu cuido de você, não mando, defendeu-se, mas João retrucou. Cuidado vir à prisão quando não há confiança mútua. O conflito escalou quando Ricardo reapareceu, agora um voluntário na ONG, buscando redenção ativa. Em uma reunião no escritório improvisado no Chiado, ele propôs uma campanha conjunta, Pais que Era e Filhos Deficientes, Histórias Reais. João viu potencial, mas Miguel viu manipulação. Ele te machucou antes. Não confio. A discussão explodiu na cozinha, pratos batendo na pia. Você não decide por mim, Miguel. Isso é sobre cura, não vingança. João saiu batendo a porta, perambulando pelas ruas noturnas de Lisboa, o fado de um bar próximo e quando sua dor, amar é ferir é amar. Sozinho em um banco no mirador da Senhora do Monte, João refletiu sobre as camadas de sua identidade, gay, deficiente, filho abandonado, agora ativista. O telefone tocou, era um antigo amigo da faculdade, Pedro, que o convidava para um café, sem dramas. Pedro, com seu sorriso fácil e pernas ágeis, representava o que João poderia ter sido, livre, sem próteses. O encontro foi inocente, risadas sobre livros e vinhos, mas Miguel, vendo uma foto no Instagram, sentiu ciúme ácido. Quem é ele? Outro resgate. A acusação veio por mensagem, e João respondeu com fúria, você me sufoca com seu amor protetor. O ápice veio em uma viagem surpresa a Évora, nas planícies alentejanas, onde Miguel alugara uma quinta isolada para reconciliação. O ar seco cheirava a cortiça e oliveiras, e eles andaram por ruínas romanas, mãos dadas. Mas tensões ferviam. Durante um piquenique, Miguel confrontou, eu temo-te perder para alguém normal. João, ferido, revelou, eu temo ser sempre o projeto seu. Lágrimas e gritos, mas então, um raio de sol iluminou um templo antigo, e João pegou a mão dele, nossa normalidade é essa, quebrada e bela. O beijo sob as ruínas foi catártico, um reset emocional. De volta a Lisboa, eles buscaram terapia conjunta com uma conselheira Kier, sessões no terreiro do Paço onde desempacotavam medos. Ricardo, excluído inicialmente, ganhou espaço devagar, um jantar tenso em Alfama, onde Fado ao vivo sangrava verdades. Eu te abandonei porque via meu fracasso em você, admitiu Ricardo. João perdoou, parcial, construa, não prometa. Um twist inesperado, Pedro, o amigo, revelou ser um jornalista investigativo, escrevendo um artigo sobre a ONG, positivo, mas expondo o HIV de Miguel por transparência. Pânico, Miguel quis processar, João, abraçar a vulnerabilidade. Seja nossa história de força. O artigo saiu na Visão, virando capa, amor além das sombras. Apoio inundou, mas atas também, ameaças online forçaram segurança. No Natal, em uma missa Kier na sede de Lisboa, eles renovaram votos informais, velas tremulando. João sussurrou, você me completa. Miguel, e você me liberta. A jornada continuava, amor descendo através de conflitos, rumo a um futuro luminoso. Inverno abraçava Lisboa com geadas leves no Tejo, transformando as margens em cristais efêmeros, e com o novo ano, veio uma onda de oportunidades para João e Miguel. O livro de João, Sombras na Estação, lançado pela Dom Quixote, escalou as listas de best-sellers, com capas de azulejos estilizados e prefácio de um ativista famoso. Lançamentos em livrarias do Chiado atraíam filas, e João assinava, a mão firme apesar do tremor interno. É terapêutico, confidenciou a Miguel após uma sessão, mas sinto impostor. Quem sou eu para inspirar? Miguel, lidando com a Tecnova em expansão, equilibrava reuniões virtuais com São Francisco e jantares românticos em tascas de Alfama. Seu HIV, agora público graças ao artigo, tornara o ícone, convites para TED Talks em Barcelona, onde falava de vulnerabilidade como código-fonte. Mas o sucesso amplificava inseguranças, um investidor sugeriu limpar a imagem pessoal para uma IPO, insinuando que o relacionamento com João era distração. Miguel rejeitou, mas a semente de dúvida plantou-se. O conflito irrompeu em fevereiro, durante o Carnaval de Torres Vedras, onde a ONG organizava um desfile temático, Cores Invisíveis, com fantasias celebrando deficiências e orientações. João liderava a coreografia, adaptada para mobilidade variada, enquanto Miguel financiava. Mas Ricardo, agora coreógrafo convidado, sugeriu mudanças, mais drama, para emocionar. João viu controle, Miguel, oportunismo. Na tenda de ensaio, vozes se elevaram sobre o som de tambores. Você quer brilhar às minhas custas, pai? Ricardo recuou, machucado. Quero ajudar, como devia ter feito antes. A briga transbordou para casa. Miguel, exausto de calos,
acusou João de negligenciar o relacionamento pela ONG. Nós viramos ativistas, não amantes. João rebateu, você me salvou para isso, impacto. Não para ser troféu. Portas bateram, e João fugiu para a casa de Pedro, agora amigo platônico, em Moraria. Lá, sob o castelo, eles conversaram até madrugada. Miguel te ama, mas o medo paralisa. João percebeu, seu próprio medo de dependência o fazia empurrar. O turning point veio em uma tempestade noturna, raios iluminando o Tejo. Miguel dirigiu até Moraria, encharcado, batendo na porta. Eu errei. Meu medo de perda me faz agarrar forte demais. Dentro, sobre chá quente, revelações fluíram. Miguel confessou pressão da IPO, eles querem que eu o normalize, case com uma mulher hétero, finja. João, chocado, abraçou, então fuja disso. Seja autêntico conosco. O amanhecer os encontrou dormindo enroscados, renovados. Primavera trouxe florescimento. A IPO da Tecnova prosseguiu, mas com um twist, Miguel integrou cláusulas de diversidade, doando lucros para causas que quer. O desfile do Carnaval foi um sucesso, com TVI cobrindo ao vivo, Ricardo dançando ao lado de João, um momento de redenção televisionado. Mas um escândalo maior surgiu, um rival corporativo hackeou e-mails da Tecnova, vazando correspondências privadas de Miguel sobre seu HIV, torcendo para difamação. Ações caíram novamente, e Miguel enfrentou uma crise de saúde, estresse agravando sintomas, hospitalizado em urgência. João velou, segurando sua mão pálida. Você não cai sozinho. A mídia, inicialmente sensacionalista, virou apoio após João's live, AME como ele me amou, sem condições. Doações salvaram a empresa, e o hacker foi preso. Ricardo, provando lealdade, testemunhou contra o rival, um contato antigo. No verão, eles viajaram ao Algarve, praias de areia branca e águas turquesas. Longe de Lisboa, amor se aprofundou em conversas nuas à beira-mar. Quero filhos um dia, a adoção, disse Miguel. João, hesitante pela herança de abandono, concordou, com você, sim. Um compromisso informal, anel de prata com gravura, pontes eternas. Outono retornou com o lançamento internacional do livro, turnê em Londres e Paris. Em Paris, ironia, João visitou a estação onde o pai o prometera levar, fechando o ciclo. Miguel ao lado, sussurrando, de dor a destino. Conflitos menores, ciúmes de fãs, fadiga de viagens, estavam, mas fortaleciam. O ano fechou com uma gala da ONU em Genebra, premiando a ONG. João discursou, voz e quando salas de mármore, amor vence preconceitos quando ousamos. Miguel, ao lado, orgulhoso, soube, sua vida, outrora vazia, agora plena. Verão de 2026 derretia as calçadas de Lisboa, o ar úmido carregado de cheiro de mar e pão fresco das padarias. João e Miguel, agora noivos não oficiais, navegavam uma rotina equilibrada, manhãs de escrita para João, tardes de reuniões para Miguel, noites de vinho no terraço. A adoção falada no Algarve tornara-se plano concreto, papéis iniciais submetidos à segurança social, um menino de 10 anos em mente, órfão de uma família que era desfeita. Ele se chamará Tomás, como seu amigo, brincou João, traçando mapas de futuro. Mas o idílio rachou com uma carta anônima, fotos granuladas de Miguel em São Francisco, anos antes, com um ex-namorado, legendadas, o milionário coleciona corações quebrados. Enviada para João, era obra de um stalker obcecado, um fã virado a ter após o artigo de Pedro. Pânico, João confrontou Miguel, inseguranças ressurgindo. Você me escolheu por pena residual. Miguel, ferido, mostrou diários antigos, você foi o primeiro que me viu além da fortuna. A caça ao stalker começou, Tomás o advogado investigando, revelando-o como ex-colega demitido por assédio. O conflito se entrelaçou com a família. Ricardo, namorando agora um terapeuta compreensivo, propôs uma viagem familiar a Coimbra, para curar laços. João aceitou, mas Miguel recusou. Não confio nele perto de você. A discussão foi épica, e quando pelo chiado. Você me isola de novo, gritou João. Ele foi sozinho, trem subindo pelas encostas universitárias, onde Ricardo esperava com piquenique no Mondego. Conversas profundas, eu te abandonei por medo de falhar como pai gay. Agora, vejo você florescendo. Um abraço genuíno, mas João sentiu falta de Miguel, ligando à noite, volto amanhã. Sinto sua falta. De volta, reconciliação ardente, uma noite em um hotel boutique em Sintra, lareira crepitando, promessas renovadas. Mas o stalker escalou, uma ameaça física na porta da ONG, grafite, morra, aberração. Polícia envolvida, Miguel contratou guarda-costas, o que irritou João, vive em gaiola dourada agora.
O clímax veio em uma emboscada. O Stalker atacou Miguel em uma rua escura pós-reunião, faca reluzindo. Luta caótica, Miguel ferido no braço, mas subjugando o agressor até a polícia chegar. No hospital, João chegou correndo, lágrimas misturadas a alívio. Você arriscou tudo por mim. Miguel, suturado, por nós. A prisão do Stalker trouxe paz, mas reflexões, terapia intensiva, onde João admitiu o medo de paternidade. E se eu repetir o ciclo de abandono? Miguel, nós quebramos ciclos juntos. A adoção avançou, aprovada para um menino chamado Lucas, de 9 anos, surdo e filho de uma lésbica falecida. Encontros iniciais no Parque Eduardo VII foram mágicos, Lucas, olhos curiosos, aprendendo linguagem gestual com João. Outono trouxe desafios, Lucas integrando-se, noites de insônia com pesadelos dele sobre perda. Ricardo virou avô postiço, ensinando fada em sinais. Mas um conflito familiar, o parceiro de Ricardo, ciumento, acusou Miguel de roubar a família. Discussão em jantar natalino, pratos voando metaforicamente. João mediou, somos uma teia, não rivais. Ano novo em Porto, fogos sobre o Douro, selando família. A ONG expandiu para escolas, João palestrando sobre famílias escolhidas. Amor de Miguel e João, testado, brilhava mais forte, entre risos de Lucas e beijos roubados. Inverno fechou com um casamento civil discreto na Câmara de Lisboa, azulejos testemunhando votos, na saúde e nas sombras, para sempre. Convidados, Ricardo, Pedro, Tomás. Lucas, com buquê em mãos, sorriu, família. Primavera de 2027 florescia em Lisboa com jacarandás roxos forrando as avenidas, e a família de João, Miguel e Lucas enraizava-se como as árvores antigas de Belém. A casa no Chiado, agora com quarto de Lucas pintado de estrelas, ecoava risos e linguagem gestual fluida. João publicava seu segundo livro, Pontes Tecidas, Crônicas de Paternidade Quer, enquanto Miguel equilibrava-se eu com pai, apps da Tecnova agora com features de acessibilidade para surdos. Ricardo, estabilizado, CO autorava capítulos, uma redenção poética. Mas calmaria precedia tormentas. Uma oferta tentadora, Google querendo comprar a Tecnova por milhões, exigindo que Miguel se mudasse para Mountain View. Pense no futuro de Lucas, escolas top, estabilidade. João, enraizado em Portugal, resistiu. Nossa história é aqui, no Tejo, não em vales frios. Discussões noturnas, Lucas dormindo alheio, testavam lealdade. Miguel via expansão, João, perda de identidade lisboeta. O conflito culminou em uma conferência em Madrid, onde Miguel aceitou uma reunião secreta com executivos do Google. João descobriu por e-mail, sentindo traição. Você nos venderia por código. Correu para o aeroporto, mas Miguel, arrependido, cancelou, vocês são meu império. Volta de trem, reconciliação em Toledo, catedrais góticas testemunhando, escolho raízes. Verão trouxe alegria, férias em Sagres, Lucas surfando ondas com instrutor surdo, João e Miguel caminhando falésias, mãos entrelaçadas. Mas um plot twist médico, exames de rotina revelaram complicações no HIV de Miguel, necessitando tratamento experimental em Barcelona. Viagens mensais, João acompanhando, stress testando. Lucas, sentindo tensão, regrediu em sinais, pesadelos voltando. Terapia familiar em Cascais ajudou, Ricardo mediando, força é compartilhar fardos. Outono viu a Tecnova recusando a compra, lançando app revolucionário para comunidades que deficientes, ganhando prémios na Web Summit de Lisboa. Celebração no Lisboa Factory, fogos e fado, mas um último conflito, Lucas, aos 10, perguntou sobre o pai biológico ausente. João, coração apertado, explicou com honestidade gestual, ele nos deixou, mas escolhemos família. Lágrimas coletivas, cura. Inverno encerrou com Lucas aniversário, festa no Jardim Zoológico, elefantes e amigos surdos. Miguel e João, exaustos mas plenos, trocaram olhares sobre o bolo, sobrevivemos. Anos de abandono, preconceitos, viraram tapeçaria de amor. Décadas depois, na estação do Rocio restaurada, avô João, com Miguel ao lado em cadeira de rodas pela idade, contava a netos, um abandono mudou tudo, para melhor. O legado, pontes eternas, amor vencendo sombras.